Do lado de fora da sala, muita gente querendo entrar para assistir ao julgamento dos acusados pela morte do advogado Bruno Matos em 2014. Do lado de dentro, além do júri, espectadores, familiares e amigos dos envolvidos no caso que até hoje repercute em todo o estado. À tarde, mais testemunhas foram ouvidas. A primeira interrogada foi Mirela Maciel Dias Vieira, moradora da rua onde aconteceu o crime e que teria assistido aos fatos. Mirela entrou em contradição e seu depoimento vai ser analisado nas investigações. Essa briga dos policiais foi aonde? Foi no portão da casa, acho que era uma meia-noite. A polícia veio. Então a senhora passou a noite inteira no banheiro olhando brigas na porta da rua. Preste bem atenção, se a senhora viu no nascer do dia do seu banheiro às 5 uma briga e viu à meia-noite, eu tenho que no mínimo imaginar que a senhora estava naquela mesma janela das meia-noite às 5. Mas o momento mais esperado foram os depoimentos dos 3 réus acusados de terem participado da morte de Bruno e da tentativa de homicídio do irmão do advogado, Alexandre Matos, e do amigo deles, Kelvin Quinchiang. Diego Polari, o tio Henrique Marão Polari e o vigia João José Nascimento Gomes estavam acompanhados dos advogados. Terminou a instrução, ouvimos as testemunhas, os esclarecimentos dos peritos, interrogamos os acusados. Encerramos essa fase da instrução. Agora nós vamos para os debates. João José foi o primeiro réu a ser ouvido. Na época, ele era vigia da rua de Humberto Marão e aparece como um dos 3 envolvidos, especialmente na tentativa de homicídio de Kelvin Quinchiang. João José chegou a confessar a participação nos crimes, mas logo depois negou sob a alegação de que teria sido induzido a confessá-los. No julgamento, ele voltou a se defender com estes mesmos argumentos e fez uma declaração importante. Disse ao júri que foi chantageado por Marão a confessar a autoria do crime para livrar Diego Polari das acusações, caso contrário seria morto. Os acusados fez pressão ao senhor? Só o Marão que me chantageou e depois ele me pressionou porque ele disse que se eu não me levasse dinheiro, ele me apagaria. Eles estão estimando que ia me apagar. Em seguida, foi a vez de Carlos Marão. Ele acusou o vigia de ser o autor da morte de Bruno e da tentativa de homicídio das outras vítimas. Por várias vezes, Marão entrou em contradição, de acordo com o que já havia declarado no inquérito. Isso porque, anos atrás, havia dito que o vigia não teria participado do crime. Ele também chegou a afirmar que Diego Polari estava envolvido na briga e na morte, mas voltou a desmentir este fato ontem à tarde. O senhor insiste em dizer que o Diego não teve qualquer participação. E qual é a base que o senhor tem para afirmar isso? Porque quando acabou a confusão, eu consegui levantar, certo? O Alexandre já estava entrando no portão da festa e o Kelvin já estava no meio da rua. Eu passei para cima dele e eu Como é que é? O Alexandre já estava entrando na festa, porque já tinha sido bloqueado, e o Kelvin ainda estava na rua. Eu fui para tentar fazer alguma coisa e revigar contra ele. O Alexandre estava entrando na festa? Não, ele não estava na festa. Postou na festa? Ele já tinha levado o golpe. Não vi. Você estava lá nessa hora? Eu estava no chão, eu não consegui levantar, estava me batendo. Então, quando eu fui tentar ir para cima dele para fazer alguma coisa de revitar, alguma coisa que fizeram comigo, eu já faco travado na costa. Quando eu falei, rapaz, tu estava com uma faca travada na costa, tirou isso, ele falou, esse senhor. E ele botou a mão na costa e fez, ficou assim em estado de choque. Eu também fiquei em estado de choque e virei. Quando eu virei, o João estava no meu portão, na porta de frente do meu portão, desesperado. Então, por isso que não tinha mais ninguém na rua. Diego Polari, o principal acusado, foi o último a ser ouvido. Em todo momento se declarou injustiçado com as acusações. Ao se defender, chegou a chorar para os jurados, mas foi interrompido pelo promotor Rodolfo Soares. Pedir que vocês olhem com o coração, se realmente vocês acham justo o que estão fazendo comigo. Nada fará em relação a todo o Rubem. Sei que deve estar doendo até hoje muito. Porque hoje eu sou pai e eu sei que eu não viveria. Olha só, direção, eu só quero fazer uma pergunta, né? Para fazer discurso aqui, para tentar promover, discurso aqui não é lugar, mas foi o que ele pediu, mas isso aqui não é lugar. Por exemplo, o que aconteceu agora, finalmente, com o Diego, né, tentando comover, fazer o discurso, por isso, eu primeiro esperei a intervenção, Sua Excelência o Presidente, porque para nós, membros do Ministério Público,
fica a parte chata, né, de cortar do momento que ele está, mas não podemos aceitar. Aqui, dentro do plenário do júri, ele estava aqui para ser interrogado, para falar, e não para fazer aquele discurso que ele fez. Então isso aí não me convence, isso não me comove. Depois de 10 horas de interrogatórios e depoimentos, finalmente chegou a hora do debate, que deve durar aí mais 5 horas. É o momento em que o Ministério Público tenta provar a culpa dos réus e os advogados de defesa, é claro, provar que eles são inocentes. Agora nós vamos para os debates. Como é que acontece esse debate? Como é que acontece? O debate vai começar pelo Ministério Público, depois os assistentes da acusação e depois os advogados dos acusados. Dependendo da decisão dos 7 jurados, as partes, réus e Ministério Público, podem recorrer para que o julgamento seja anulado e marcado um novo júri. Para o pai de Bruno Matos e de Alexandre, o que resta à família é a justiça. Independente de qualquer que seja o resultado, a gente tem que continuar a vida e se não sair da maneira que a gente quer, nós vamos entrar com recurso onde for necessário para que a gente não deixe que esse seja mais um caso de impunidade no Brasil.